Empreenda Mais. Oferecimento. Hospital IGESP, medicina de ponta, agora também na Baixada Santista. E Ozan, em respeito a você. Sejam bem-vindos ao programa Empreenda Mais e hoje eu convido vocês a assistirem uma aula. Sim, eu vou dar uma aula para vocês nesse programa e não sou eu. Eu vim até o Rio Grande do Sul, até Bento Gonçalves, a convite da Todeskine Santos, Todeskine Riviera, conhecer a maior fábrica da América Latina de móveis planejados, a Todeskine, que está aqui em Bento Gonçalves. E foram dias maravilhosos, encantadores, porque não só conhecemos essa fábrica, mas conhecemos a região toda aqui da Serra Gaúcha que respira empreendedorismo e vocês vão entender por quê a partir de agora. Mais uma vez eu converso com o guia que acompanha o programa ano passado. Tem muita gente que fala ainda desse programa. Magnani, que é o nosso guia. Essa viagem a gente fez um roteiro diferente do ano passado. A gente começou pelo Vale dos Vinhedos e hoje a gente fez o roteiro Caminhos de Pedras. O que eu acho mais legal, ele vai falando no nosso ônibus, explicando a história, a cultura, nos fazendo pensar quão lindo é nosso Brasil, quão importantes são foram esses imigrantes e essas famílias que perpetuam esse trabalho e essa história. Isso, para mim, além das belezas da gastronomia, é o mais lindo de ver. E você fala com tanto orgulho, é tão legal te ouvir falar. Explica um pouquinho para eles entenderem um pouco dessa rota e a importância desses imigrantes para a nossa vida. Então, vocês tiveram a oportunidade de conhecer o Museu Vivo da Imigração Italiana, tá? No Brasil. Então a gente teve a oportunidade de ver as várias faces da arquitetura da imigração italiana. Então em alguns momentos eu fui detalhando um pouco, fiquei um pouco ousado em detalhar, falar de arquitetura para arquitetos, né? E falar um pouquinho sobre as várias fases dessa arquitetura que os imigrantes passaram. Então teve momentos que a gente desembarcou e conheceu algumas casas e teve outros momentos que a gente só passou e eu expliquei um pouquinho o que era e como era os detalhes da casa. E no dia que a gente foi para o Vale dos Vinhedos, então foi uma temática mais relacionada ao enoturismo. Então, nesse dia a gente fala sobre videiras, sobre vinhos, harmonização e tudo pensando doses homeopáticas para que não se torne um porre as informações. Não, e é uma delícia. Quando a gente chega, já está tudo contextualizado. Sim. No roteiro dos vinhos, é importante a gente pontuar nosso país hoje como um dos maiores fabricantes de espumantes do mundo. Isso é reconhecido, inclusive, pela França. Isso. A gente tem uma região em Bento Gonçalves, próximo de Bento, é o município de Pinto Bandeira, que, segundo a Embrapa, lá são elaborados os melhores espumantes no Brasil e está entre as 6 melhores regiões do mundo para se elaborar espumantes. E aí tudo é preparado para nos receber. Hoje a gente foi na Dom Giovanni, que é uma vinícola, e a gente conheceu um pouco da história, o lugar que eles preparam para depois a gente almoçar e degustar os vinhos maravilhosos. Ontem a gente foi numa champanharia em Garibaldi, que também faz parte aqui da Serra Gaúcha. Também vários lugares foram filmados aqui, muitos filmes, minisséries. É sempre essa experiência. E o Sunset foi o primeiro dia, aquele pôr do sol, no Spa do Vinho. Que não é legal, né? Que coisa mais chique. Porque ele usa muito essa brincadeira das expressões que eles têm aqui na Serra Gaúcha. Então, vocês vão ficar um pouquinho aqui do que a gente fez. Eu também conversei com os arquitetos durante esses passeios e fui mostrando para vocês a energia que é esse grupo da Todeskine, as pessoas que trabalham para a Todeskine, ela cuida do nosso amor dentro de casa, com os móveis. E aí a gente vê isso em cada pedacinho, até nessa recepção aqui em Bento Gonçalves, onde é a sede da maior fábrica da América Latina. E agora
A gente vai conhecer a cervejaria Blaut Bier, que fica entre Garibaldi e Farroupilha. Vamos lá. É uma delícia, vocês vão ver o clima. Aqui na Serra Gaúcha, onde estamos, no Rio Grande do Sul, respira-se empreendedorismo. É uma aula de empreendedorismo a cada lugar que a gente vai, a cada região que a gente vai. O Vale dos Vinhedos é rico em história. O Roteiro das Pedras, outra história de empreendedorismo. E hoje eu vou contar para vocês, na verdade estou com uma pessoa que vai contar para vocês, o Rafael, que é dono da Blaut Bier, que é uma cervejaria ultramoderna, mas que começou lá atrás, a história do seu bisavô, que era o grande empreendedor, e o seu bisneto segue essas origens e segue essa história com essa cervejaria incrível. Primeiro, muito obrigada por nos receber, mas eu fiquei impactada com a história. O filme que você produziu para o seu bisavô, então também isso é um exemplo para a gente de validar nossa ancestralidade e reconhecer tudo isso. Eu queria que você contasse para eles essa sua veia aí, como é que você, desde o momento que você colocou no papel e surgiu aí essa cervejaria tão charmosa. Muito bem. Bom, boa noite. Obrigado nós pela presença. Então é uma satisfação enorme, né? Como eu vinha falando, nós recebermos turistas e pessoas vindo visitar o Dieselblaut novamente, uma satisfação muito grande. Então a nossa história vem realmente quando meu bisavô, o pastor Kurt Haupt, ele se instala, ele vem para cá, conhece a filha do madeireiro, que era meu tataravô, Blaut, e eles fundam uma estação de verão, mais ou menos em 1915, chamado Veraneio Blaut Haupt. O veraneio foi aqui no Dieselblaut, onde nós temos aqui a nossa paisagem aqui, toda a nossa paisagem da região aqui, região Vinhedos, enfim, ela é muito linda, e o Dieselblaut tem algo especial, porque tem um vale, tem um lago muito grande, muito bonito na frente da cervejaria, e esse ar europeu nostálgico que traz essa sensação de estar fora do país e de estar num lugar especial. Então, o Veraneio Blaut Haupt inicia em 1915, o trem estava vindo para cá da capital, trazendo as pessoas, em 5 horas e meia se chegava da capital aqui no Dieselblaut. Nós não tínhamos nenhum destino turístico próximo, porque para o litoral as pessoas tinham que pegar uma embarcação no Rio Guaíba, próximo a Porto Alegre, capital, e descer próximo ao litoral, pegar uma carroça de bois e atravessar as dunas. Então, 3 dias e 2 noites de viagem. Isso fez com que o hotel tivesse a oportunidade de se desenvolver. Então as pessoas vinham para cá. O hotel era uma estrutura com quadra de tênis na grama, com banda de música, com restaurante, com passeios a cavalo, com natação, com pesca e tudo mais. E era um resort da época, e as pessoas vinham para cá passar os meses então de verão, dezembro, janeiro e fevereiro. E o hotel foi um sucesso, ele ficou funcionando, ele inicia em 1915, em 1923 ele está lotado a ponto de ter que passar telégrafo na época, com 6 meses de antecedência para conseguir vaga aqui no hotel, e permanece o fluxo até 1936, quando iniciam-se as aberturas das estradas para o nosso litoral, o surgimento de transporte para lá e tudo mais. Com isso, durante a década de 40, o fluxo turístico vai se voltando para o litoral. E chega mais ou menos próximo de 1950, início de 1951, o veraneio, então, encerra as atividades, fechando as portas, mas deixando essa nostalgia e as histórias todas que eu fui escutando, que foi passando de geração para geração até chegar a mim, do trem chegando, a Maria Fumaça, com restaurante, com música e tudo mais. Então essa nostalgia toda que fez e moveu para que eu acabasse, quando recebi terras aqui no Blaut, e na verdade cresci com aquela imagem toda da época do veraneio, e a vontade e o sonho de trabalhar aqui no Dieselblaut. Como eu fui empreendedor desde muito cedo, tive a oportunidade em determinado momento da minha vida de vislumbrar o projeto de uma cervejaria e resgatar toda a história da família, e assim eu iniciei. Você era empreendedor, a gente está aqui no meio dos tonéis de cervejas.
Você era empreendedor de que ramo? Na verdade, eu tinha uma incorporadora quando eu iniciei. Fazia engenharia ambiental, não era da área de administrativa, e eu acabei mudando isso tudo, né? Eu chego em casa depois de uma visita em uma cervejaria e faço um roteiro para o que eu precisaria fazer na minha vida para executar o projeto. Eu dedico desde o final de 2007 até os dias de hoje a minha vida no projeto Blaut Beer, e atualmente já com sócios, eu fui sócio fundador, hoje eu tenho sócios que vêm incorporando o projeto e fazendo com que a gente chegue ao objetivo do plano de negócios, que era a construção de todo um complexo aqui na região, desenvolvendo o turismo. Agora, esse lugar aqui, essas terras que você herdou, eram essas aqui? Eram essas aqui. E o veraneio do seu bisavô era aqui? Era aqui na cervejaria, próximo à cervejaria, tinha um coreto de música, bem aqui na ponta do Biergarten. A 300 metros daqui, que eram uns chalés de madeira, estilo europeu, que formavam uma vila europeia, né? Então a imagem que se dá para fazer é essa, né? Toda a nossa paisagem aqui, estilo europeu, com casinhas de madeira, estilo europeu e enfim, restaurante e tudo mais. Então formavam essa... E essa história, ela é uma constante. A sua história, ela se repete em realidades diferentes, e outros imigrantes, principalmente os italianos aqui nessa região, mas disso, de herdar terras dos seus bisavós, dos seus ancestrais. E muitos realizam trabalhos ali, seja na área de gastronomia e principalmente nas vinícolas, continuando esse legado usando essas terras, né? Isso é uma recorrência aqui. Exatamente, a nossa região toda é assim, e a valorização das terras aqui por parte dos descendentes se dá devido ao fato da extrema dificuldade que os imigrantes, que a gente sabe que os ancestrais tiveram para se instalar e para desenvolver e ofertar algo para nós. Então, na verdade, é uma satisfação, uma alegria e poder trabalhar, resgatar a história. Da época do veraneio, já são mais de 100 anos, né? Sim. E aí, quando a gente estava lá com o Blaut, devagarinho, a gente está colocando o Blaut no cenário turístico forte na região e quem sabe a nível nacional. Então é uma alegria enorme, uma satisfação. Isso faz parte do projeto, né? Poder devolver ao que eu recebi do meu bisavô, do meu avô, enfim, essa é a minha alegria. O seu bisavô era um grande empreendedor e visionário. Então isso você herdou dele. Sem dúvida, inspirador, né? E aí, quando que a sua cabeça, nos maiores desafios que os empreendedores têm muito, vai lá atrás e fala, nossa, o que o meu bisavô faria? Você tem esse raciocínio? Você tem isso? Não tenha dúvida que eu peço inspiração, sim. E penso em tudo que eles enfrentaram e como que eu vou enfrentar, né? Nós tivemos recentemente várias dificuldades. A questão da pandemia foi uma. Nós somos uma indústria que trabalha com gastronomia, com restaurantes, com turismo, e o setor todo parou, né? Eu até falo que eu sentei 3 dias no Biergarten, ali na frente, e pode ter certeza que eu conversei, sim, com todas as pessoas que eu podia conversar, pedindo inspiração para atravessar toda a situação. Qual o maior desafio na sua vida de empreendedor? Quem estiver assistindo a gente, e eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo a gente empreendem ou querem empreender, passam por dificuldades. Se você fosse falar para eles, vai passar, o que seria uma dica de ouro do empreendedor? A dica, o desafio, ele realmente é grande, não, né? Diário. É diário, é grande. A gente constrói, eu sempre digo que a gente tem um Boeing aqui, a Blaut Beer, porque eu fui fazendo um lugar que não era turístico, então eu tive um desafio a mais. Então eu tinha o Boeing e comecei a construir a pista, e eu vou fazendo assim até decolar. Uhum. Então eu sempre carrego comigo isso e vou continuar carregando. É a certeza de que eu vou levantar voo e de que eu vou conseguir. Então eu não deixo de forma alguma a minha energia cair, os meus pensamentos ficarem ruins, eu não deixo mesmo. Eu de fato trabalho, eu peço e movimento, e as coisas acontecem. Essa é uma lei que de fato existe. Está na Bíblia.
Exatamente. Peça e receberás. Eu tenho, né, isso faz parte, né? A Bíblia, independente da religião, é o nosso guia. É o nosso guia. E tá lá mesmo e funciona mesmo. Uma coisa que não é uma frase minha, mas que eu levo comigo e compartilho e gosto de compartilhar, há uma linha tênue entre o fracasso e o sucesso. Vamos lá que esse fracasso e sucesso, ele é subjetivo. Depende do às vezes do caminho, você, exatamente. Mas fica claro que atravessar o caminho não é fácil. A gente chega num estreitamento, numa ponte fina, frágil, abismo dos dois lados, e o resultado e o paraíso lá na frente. E eu vou caminhando sempre muito concentrado para conseguir atravessar sem medo de cair no abismo, senão... Mas eu adorei a sua analogia com o Boeing e vou adotar isso para minha vida. Então, eu tenho um Boeing, eu vou construir uma pista. Faça isso você também. Construa uma pista para o seu Boeing e seja o piloto da sua vida. Muito obrigada, Rafael. Obrigado eu de coração mais uma vez. Satisfação. E agora vocês vão ficar com esse complexo de entretenimento que é a Blaut Beer. Obrigada. Obrigado. Nasceu do sonho de uma família que ao longo dos anos cresceu e hoje são mais de 500 mil por toda a Baixada Santista. Ozan, há 50 anos, cuidando da sua família. De segunda a sexta, o Tati Cidade traz o que de mais importante aconteceu na nossa região. Eu te espero às 6:50 da noite aqui na Tati Band Litoral. Ozan nasceu do sonho de uma família que ao longo dos anos cresceu e hoje são mais de 500 mil por toda a Baixada Santista. Ozan, há 50 anos, cuidando da sua família. Seja ele um arquiteto, um design de interiores, e que a gente possa promover o encantamento. Que essa pessoa venha junto, isso é muito importante. Sempre o franqueado, ele está junto no programa, ele participa de tudo. Esse programa começa muito antes da vinda aqui para Bento Gonçalves, começa na franquia, onde existe um relacionamento, um contato, um convite, essa aproximação. Então é feito todo um cronograma com muito cuidado aqui dentro da fábrica, onde o especificador possa estar junto com o franqueado, visitando, participando, conhecendo os lançamentos, que o franqueado possa explicar para ele como que essas novidades se aplicam nos projetos que estão em desenvolvimento ou que possam ainda vir a acontecer. E o restante do programa, ou uma parte dele, é o encantamento, é conhecer um pouco da história da cultura italiana aqui na região, visitar belos locais, belos restaurantes, tudo isso sempre com a presença do franqueado, gerando relacionamento que acaba culminando numa relação de longo prazo, como a gente tem aqui na nossa franquia com o Márcio. Hoje nós estamos no nosso último dia e por isso esse barulho, porque está rolando uma banda só para nós. Então a gente veio para um cantinho reservado, vocês vão ficar ouvindo ela aqui de fundo. Mas isso tudo que ele falou, né, Isabel, tem muito do aprendizado do que é a construção de uma marca. Por isso que a Todeskine está há 84 anos de estar aí no mercado, e essa marca que ela não só cresce em credibilidade, em lojas, em produtos, mas como marca mesmo. Exatamente. É aquilo que a gente estava conversando na nossa visita no showroom, né, Renata? Quando a gente traz os profissionais para conhecerem esse espaço aqui da Todeskine, da fábrica, toda essa estrutura, né? A gente ouvia os comentários lá dos profissionais que ainda não conheciam. Nossa, mas eu não imaginava que era tudo isso. A história da Todeskine, o projeto da Todeskine é muito grandioso, né? Agora são 125 mil metros quadrados de estrutura fabril. Então, realmente isso promove o encantamento. É difícil a gente ir lá na ponta, né? Por mais que a gente tenha uma loja linda, muito bem estruturada, aquilo que eles vivem aqui, não tem como a gente explicar, né? É preciso ver, é preciso estar, participar, viver. Então isso é muito legal. E esse programa, ele realmente é muito bacana porque ele é intenso. Então a gente tem um momento da diversão, a gente tem um momento do conhecimento, os profissionais saem daqui completos, encantados.
E se pudesse todos os anos, a gente gostaria de trazer novamente os nossos convidados, as nossas equipes, porque realmente é encantador, é uma experiência incrível e inesquecível. E isso faz com que o relacionamento de vocês se estreitem mais ainda. Na hora deles escolherem uma marca, a gente estava conversando sobre isso também. Porque existem fábricas muito boas no Brasil, mas o que vai determinar uma loja da outra é quem está por trás dessa loja, por trás dessa marca. E esse casal não é por nada, não é só porque eu amo, mas eu admiro e aprendo, e quando a gente vê quem está por trás ainda, como a marca mesmo, a Todeschini, passa a admirar mesmo. Esses dias foram dias de aulas para mim. Eu, como empresária, aprendi demais. Não sou arquiteta, mas eu aprendi porque a estrutura de uma marca, ela é igual para todos os segmentos. E o que vocês conseguem fazer de união com os arquitetos, os designers, é sensacional. Na verdade, é agregar a parte humana da marca. Criar um envolvimento. Na verdade, o tour ele nos proporciona isso. Esses dias na Serra Gaúcha ele nos proporciona, por mais que, como a Isabel falou, com toda a estrutura de loja que nós temos, com todo o mercado que a gente tem lá à disposição, com todo o trabalho que a gente faz na nossa cidade, no local, na nossa região, a gente consegue passar aquilo que a gente está vivendo no cotidiano, na correria do dia a dia. Aqui a gente tem tempo de vivenciar, né? A indústria, vivenciar o produto, vivenciar a história do produto, a história da marca, e isso agrega muito valor. Isso traz para o profissional uma identidade não só de um bom produto, não só de uma qualidade, mas um envolvimento com a história do Sul, um envolvimento com a história de uma família maravilhosa que é a família Farina, um envolvimento com a continuidade de todo esse projeto, um envolvimento com todas as obras sociais que existem através desse projeto, e isso acaba mobilizando as pessoas. Isso traz um vínculo. Não é à toa que o símbolo e o logo da Todeschini é o coração. É o coração, o coração para as nossas casas. O Márcio falou agora do seu Farina. O seu Farina já faleceu, mas foi o grande empreendedor, o precursor de tudo isso, que inspirou muitas pessoas e gerações. A geração dele e a família dele e as gerações que vêm, as pessoas que trabalham lá. Então, ele era realmente um visionário, né? É verdade, o seu Farina faleceu com 96 anos e deixou vários projetos. Se ele estivesse aqui com a gente, tenho certeza que provavelmente mais 3, 4 ou 5 novas unidades de negócio nós teríamos para compor o grupo. Era uma mente realmente brilhante. Uma empresa que começou fabricando sanfonas. Como que foi essa transição? Na verdade, o seu Farina, ele era um amante das sanfonas, das gaitas ou do acordeon, e ele sonhava em trabalhar nessa fábrica que era aqui na cidade de Bento. E ele conseguiu, entrou na empresa, comprou ela, e infelizmente, por um acaso do destino, essa empresa pegou fogo. E ele sempre dizia, me conserve pelo menos a manutenção para que eu possa reerguer das cinzas e continuar o negócio. E aí, conversando com amigos, disseram, Farina, produz móveis, mas não produz cozinhas, porque cozinhas são muito complexas. Onde ele foi justamente nas cozinhas, começando lá atrás com a história das cozinhas componíveis. E depois, no reposicionamento estratégico ao longo dos anos, trabalhando com móveis planejados, abrindo lojas próprias, exclusivas, até culminar no modelo de franquias que nós temos hoje. E se torna a maior fábrica da América Latina, e agora, na ampliação, até o final do ano, 125 mil metros quadrados, a maior do mundo. Que honra fazer parte desse poder, contar para vocês essa história, um pouquinho dessa história. E aí já fica o convite para conhecer essa região que tanto nos inspira, principalmente quem é empreendedor. Só pra gente. Só pra gente.
Empreenda mais. Oferecimento. Hospital IGESP, medicina de ponta, agora também na Baixada Santista. E Ozan, em respeito a você.